Oi pessoal, hoje nós vamos estudar a disciplina de Ciência Celular e Molecular e nessa disciplina de hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos verificar a questão da microscopia. A gente vai ver para que serve um microscópio, quais são as partes que compõem um microscópio. Então eu tenho aqui um microscópio para estar apresentando para vocês, onde nós vamos verificar quais são as partes que compõem esse microscópio e qual a função de cada uma delas. Inicialmente nós temos aqui o botão de liga e desliga desse aparelho. Então eu vou estar aqui ligando o aparelho e aí eu percebo que aqui eu tenho um outro botão que vai estar me indicando a intensidade de luz que vai ser emitida aqui pela fonte de luz do aparelho. Aqui eu vou regular a intensidade de luz para que eu possa ter uma melhor visualização da imagem que eu estou querendo visualizar. Qual o objetivo do microscópio? O microscópio ele é utilizado para que possamos visualizar estruturas extremamente microscópicas, ou seja, estruturas que são extremamente pequenas, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Sempre quando eu for desligar o aparelho, eu vou estar reduzindo a intensidade luminosa para depois desligar o mesmo. E quando eu ligo ele, aí sim que eu vou aumentar a intensidade de luz para mim conservar e melhorar a qualidade do meu material. A outra parte que a gente tem do microscópio é a base. Sempre que eu for pegar o microscópio e movimentá-lo de um local para o outro, eu vou estar pegando aqui na região do braço do aparelho e vou apoiar na base. Agora eu vou virar esse aparelho, então, para mim, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Porque assim eu consigo manter a qualidade do meu aparelho e eu consigo preservar as outras peças. A base do microscópio ela serve então para dar apoio ao aparelho, ela é uma base ou pé, em algumas literaturas vocês vão estar encontrando base ou pé. Aqui a gente tem a fonte de luz, que é onde vai estar saindo os feixes luminosos. Esses feixes luminosos eles vão estar tendo contato aqui com a região do condensador. O que seria o condensador? O condensador seria um conjunto de lentes que vai estar distribuindo melhor a fonte de luz, os feixes luminosos sobre a minha lâmina. Sempre o que a gente utiliza aqui para estar trabalhando com o microscópio é uma lâmina. A lâmina eu vou estar colocando o meu material, como aqui eu coloquei um tecido vegetal para a gente estar visualizando as células. Vocês podem perceber que aqui a gente só tem um tecido. Esse tecido eu adicionei um corante, eu adicionei o cristal violeta para adicionar alguma coloração para facilitar a visualização depois, para que vocês possam estar visualizando quando a gente for mostrar a imagem, o núcleo de cada célula e as células separadas de forma bem nítida. Aqui nessa região que a gente coloca a lâmina, a gente tem a mesa de platina. A mesa de platina ela serve exatamente para dar um apoio para a lâmina que a gente vai estar colocando para fazer a visualização. Sempre utilizamos a lâmina porque a lâmina é um material de vidro, então ela é totalmente translúcida, ela vai possibilitar com que os feixes luminosos possam atravessá-la e atingir o material que a gente quer visualizar. Essa parte aqui que eu vou estar puxando, a gente fala presilha. Essa região aqui, essa presilha ela é exatamente para prender a minha lâmina, fixar a minha lâmina no momento que eu for movimentar essa lâmina aqui durante o processo de visualização, para mim não perder a lâmina ou a lâmina sair de um local e eu acabar quebrando essa lâmina e perder a minha amostra. Esses botões aqui, a gente tem o maior e o menor, são extremamente importantes porque são eles que permitem a gente conseguir pegar o campo da imagem. Aqui é o macrométrico, esse maior, e o menor é o micrométrico. Qual a função de cada um deles? O macrométrico ele permite com que a gente possa abaixar e elevar a mesa de platina, então ele possibilita esse movimento e esse movimento ajuda muito porque é esse movimento que vai nos possibilitar
conseguir pegar o primeiro campo da imagem. Então, o macrométrico ele vai me dar um campo de visualização que podemos dizer um campo de visualização grosseiro. Eu não vou conseguir ter muita nitidez com o avanço desse macrométrico, mas aí quando eu consigo pegar o campo da imagem com o macrométrico, eu paro de manuseá-lo e vou estar trabalhando com o micrométrico. O micrométrico ele vai me dar finos ajustes. Então aqui eu vou conseguir pegar os detalhes da imagem, eu vou conseguir melhorar de forma significativa a minha imagem que eu estou querendo visualizar. E esses dois parafusos aqui, ou botões, que a gente fala macrométrico e micrométrico, principalmente o macrométrico, a gente precisa manuseá-lo com cuidado, porque a gente percebe que ele abaixa e eleva a mesa de platina, e eu tenho que lembrar que eu tenho uma lâmina aqui, e aqui eu tenho um conjunto de lentes. Essas minhas lentes aqui são as objetivas. Essas lentes que vão ampliar a imagem que está aqui na minha amostra, para que eu possa visualizar todos os detalhes dessa imagem. Essas objetivas, elas são extremamente importantes. A gente tem 4 objetivas aqui e cada objetiva dessa ela terá uma lente que aumenta-se a minha imagem que está aqui na minha amostra. Essas objetivas aqui, elas vão estar fixadas em uma estrutura que a gente chama de revólver. Então essa estrutura que gira aqui a minha objetiva é um revólver, que a gente chama. Ele é classificado exatamente pelo barulhinho que ele faz quando cada objetiva ela se encaixa na posição correta. Aqui eu tenho as lentes oculares, que é onde eu vou estar visualizando a minha amostra. Essas lentes oculares, elas vão estar apoiadas em um canhão. Então aqui eu tenho a lente ocular, que ela vai estar apoiada em um canhão. São 2 oculares e eu tenho 4 objetivas. Como eu estava falando para vocês, qual é o cuidado que a gente tem que ter com o macrométrico? Eu tenho lentes objetivas e aí essas lentes objetivas, elas podem, dependendo da forma como eu manusear o macrométrico sem observar, elas podem encostar na minha lâmina e conforme eu vou manuseando sem observar, eu posso quebrar essa lâmina e perder toda a minha amostra. Por isso que a gente deve manusear esse macrométrico com muito cuidado, observando a nossa objetiva, a proximidade da nossa objetiva com a lâmina. E a gente tem aqui um outro botão que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que a gente chama ele de charriote. Esse botão aqui, ele possibilita com que eu possa movimentar a minha mesa de platina e nesse botão aqui eu posso fazer a varredura da minha lâmina, que seria exatamente o quê? Eu conseguir varrer a minha lâmina observando ela com a minha ocular e com a objetiva escolhida. E eu consigo então fazer a varredura da lâmina observando toda a minha lâmina para verificar se tem algo, se tem alguma coisa aqui nessa lâmina, alguma amostra que eu preciso definir, que eu preciso dar um detalhe a mais. Então aqui esse charriote ele permite com que a gente possa mexer, trabalhar com a nossa lâmina aqui, observando a lâmina de uma ponta a outra. Eu consigo então varrer a minha lâmina microscopicamente. Essas seriam então as estruturas do microscópio que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu vou só colocá-lo na posição normal. Vou ligar ele aqui no botão liga e desliga e vou aumentar a intensidade luminosa, como eu falei para vocês. Como eu não estou observando o material que eu vou precisar de óleos de imersão, eu vou estar utilizando a lente objetiva fonte 10. Porque eu não preciso, o meu material é um material com um tamanho um pouco grande, que a gente pode se dizer em relação à microscopia, e aí eu posso estar utilizando a lente objetiva
a 10. E aí eu vou estar observando aqui na minha ocular, eu vou ajustá-las de acordo com a minha necessidade e vou trabalhar aqui com o macrométrico inicialmente. Beleza, consegui pegar o campo de visualização. Então agora eu não preciso mais trabalhar com o macrométrico porque eu consegui pegar o foco da imagem. Eu só vou trabalhar com o micrométrico para mim estar ajustando a minha imagem para que ela possa ficar totalmente nítida. Gente, aqui como vocês podem observar, a gente tem aqui o tecido de um vegetal, e aí esse tecido de vegetal, a gente tem um tecido que a gente não consegue observar esses detalhes a olho nu. E o que a gente consegue perceber aqui no microscópio? As divisões dessas células. Então, cada compartimento desse que vocês estão visualizando seria uma célula, e esse pontinho mais escuro que vocês estão conseguindo visualizar em cada célula seria o núcleo, que eu sempre falo para vocês, que é o local onde fica o material genético. Nesse caso, está o material genético desse vegetal. Eu utilizei a parte interna da epiderme de uma cebola para a gente estar fazendo essa visualização. Mas também nas nossas células tem essa característica um pouco semelhante, e aí a gente tem um núcleo dentro da célula que permite com que fique guardado o nosso material genético. Assim como está aqui nessa imagem da cebola, da célula da epiderme da cebola, a gente consegue perceber o núcleo onde está o material genético desse tecido. Pessoal, quando vocês forem observar no microscópio, sempre procurem estar utilizando as duas oculares, sempre mantendo os dois olhos abertos, não feche, porque daí talvez vai dificultar um pouco mais a visualização. Talvez vocês terão mais afinidade com um olho do que o outro, mas o importante é que vocês mantenham os dois abertos. E sempre tentar trabalhar com o maior cuidado possível para que vocês não venham perder as amostras de vocês. E eu não posso esquecer, quando eu for desligar o microscópio, sempre estará trabalhando na redução do foco de luz, da intensidade luminosa, e aí depois que eu vou estar apertando o botão liga e desliga. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou estar retirando a minha amostra que está sobre a minha lâmina e vou descartá-la no recipiente correto, nunca descartar num recipiente inadequado. Não descartamos isso aqui num lixo comum porque é um material cortante, se quebrar ele pode estar cortando, e é um material reutilizável, então a gente consegue descartar num recipiente que esse material será higienizado totalmente, depois esterilizado, e aí sim ele vai estar pronto para uso novamente. Seria isso que a gente precisava ver para ter uma breve compreensão sobre a microscopia.